Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhora senadora Rose de Freitas, senhor senador Raimundo Lira, senhora senadora, senhores senadores, senhores ouvintes, senhoras e senhores ouvintes da TV Rádio Senado, estamos exatamente às 20 horas e 46 minutos aqui no Senado Federal, trabalhando efetivamente, né? E eu quero agradecer a senadora Rose de Freitas por ter me passado a palavra nesse momento, por estar fazendo aqui esse breve pronunciamento e depois faço questão de sentar ali no plenário para ouvir o pronunciamento dessa senadora que tanto tem contribuído para o nosso país, que é quem eu tive o prazer de trabalhar sob a batuta da coordenação dela na Comissão Mista do Orçamento e pude perceber o tanto que a senadora Rose tem contribuído para o país. Senador Paulo Paim, o que me traz aqui hoje é exatamente fazer um registro da CPI da Anatel, que eu acabei de protocolar aqui na nossa mesa, que provavelmente amanhã, ou na segunda ou terça-feira, o senador Renan Calheiros vai estar lendo aqui no plenário. O que me fez protocolar e coletar assinaturas para a CPI da Anatel são exatamente as medidas esdrúxulas que a gente acabou de assistir com relação a essa questão de querer limitar os contratos de banda larga. Todos nós já sabemos também de um outro problema grave que a Anatel tem nos causado, que é um celular praticamente inoperante. A gente sai, andou 10 quilômetros da nossa cidade, já não consegue mais falar, porque é um sombreamento quase que total das empresas de telefonia móvel. Nos nossos próprios bairros aqui, nós temos uma dificuldade grande de falar. Então, tem uma série de problemas que a Anatel tem nos causado. E aqui, por exemplo, o impacto da portaria Anatel sobre as políticas públicas inclusivas de vários ministérios, como da Educação, da Saúde, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, entre outros, não será boa o impacto dessa portaria, por isso que eles tiveram que recuar. Essa medida inviabilizará inúmeras políticas públicas, inclusive baseadas no acesso à internet, o que mostra total desconexão daquele órgão, a Anatel, com tudo que foi atingido de avanço social até o momento. A possibilidade de operadoras contarem ou reduzirem a velocidade da internet fixa de um cliente quando a franquia chega ao fim vai contra o Marco Civil da Internet, aprovado exatamente nesse ano aqui no Congresso Nacional. E nos assustou, nova senadora Rose, quando de repente, depois de toda essa confusão, está o presidente, diretor-geral da Anatel, em restaurante chique aqui do Distrito Federal, comemorando, junto com a diretoria da Oi, junto com a diretoria da NET, essa confusão causada para nós, o pobre povo brasileiro, já tão penalizado com as questões do sistema, tanto de internet quanto de telefonia móvel aqui em nosso país. Então, como vice-presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Telecomunicação e Informação do Senado Federal, nós não poderíamos ficar quieto e nem calado perante a tamanha irresponsabilidade. Por isso, conversando com os líderes do meu partido, conversando com os membros do nosso partido, a gente resolveu pegar as assinaturas para poder apresentar o pedido da CPI da Anatel, onde vamos apurar todas essas questões com relação a essa atrapalhada da internet de banda larga, da internet fixa e também a problemática da questão dos sinais de telefonia móvel no Brasil. A nova regra teria o intuito não declarado de combater o crescimento exponencial de acesso e a redução no número de usuários do serviço de TV a cabo. A medida forçará milhões de usuários a aderir a franquias mais caras, num momento de grave desemprego, de arroxo salarial, de inflação, todas as situações desfavoráveis, nosso senador Paulo Paim, exatamente ao consumidor, que a gente tanto defende aqui para ter uma melhor qualidade de vida. Então, não tinha sentido, e eu quero agradecer plenamente aos nossos nobres senadores e senadoras, que de pronto, todos assinaram a CPI, foram 45 assinaturas, poderiam ter sido muito mais, porque a gente queria agilidade no sistema, então eu peguei essas assinaturas todas
ainda hoje à tarde, tá? E já protocolamos, já foi devidamente conferida todas as assinaturas e a CPI já está pronta para poder ser lida em plenário. Algumas operadoras anunciaram que passarão, a partir de 2017, a cortar o acesso dos usuários que atingiram o limite de sua franquia de dados e oferecerão pacotes com franquias diferenciadas. Observa-se que, anos atrás, no momento da maior crise imobiliária nos Estados Unidos, a reação do governo daquele país foi justamente a inversa, foi exatamente de incentivar a abertura da internet e não a limitação, pois a abertura claramente favorece a criação de novas saídas, da inovação e exatamente do empreendedorismo, novo senador Paulo Paim, que é exatamente gerar oportunidade. Foi instalado o Wi-Fi gratuito nos orelhões de algumas cidades, como Nova York, por exemplo. Uma medida como a autorizada pela Anatel, vai contra o Brasil, vai contra os cidadãos brasileiros. Daí, nobres senhores e senhoras senadoras, eu protocolei essa CPI. Os usuários de internet de banda larga fixa foram surpreendidos, igual falei, recentemente, com o anúncio que haveria uma mudança substancial da sistemática de oferta do serviço. O fim da internet ilimitada, com o apoio e o aval da Anatel e o aplauso das empresas de telefonia fixa. E o pior, nobre senador Paulo Paim, nobre senadora Rose de Freitas, sem discutir conosco aqui do Congresso, sem discutir nem dentro do próprio governo, do qual a Anatel representa. Tanto é que eu peguei a assinatura da CPI aqui do líder do governo também. Tá certo? De senadores aqui do PT, do PMDB, do PSB, do PP, de todos os partidos dessa casa, eu peguei a assinatura para essa CPI, porque não foi discutido em lugar nenhum. Foi uma coisa tirada, assim, não sei de onde, pelo presidente da Anatel. E quem pagar o pato? Exatamente o coitado do consumidor brasileiro. Por isso é que doa quem doer, nós vamos fazer essa CPI e vamos apurar o que levou a tal atitude tão intempestiva e tão rápida do senhor diretor-geral da Anatel. A OAB, o PROCON, Institutos de Defesa do Consumidor e várias outras entidades se manifestaram contrários e apontaram ilegalidade nesse casamento de interesse da Anatel com as empresas. O ministro das Comunicações, que é uma pessoa sensata, o nosso nobre deputado André Figueiredo, foi um dos que condenou e mandou a suspender essa medida, esse ato da Anatel. Tá certo? Mas como a Anatel é uma empresa que tem mandato devidamente aprovado e discutido aqui no Senado Federal, nós achamos por bem, nós é que autorizamos cada diretor da Anatel a assumir seus postos de conselheiro, abrir essa CPI. De acordo com o novo modelo anunciado, os planos seriam oferecidos com um limite de dados e as operadoras poderiam reduzir a velocidade ou mesmo cortar o acesso à internet quando o usuário atingisse o limite. Seriam comercializados pacotes adicionais de dados, o que certamente elevariam substancialmente o preço do serviço. Ante a reação indignada das pessoas, que sequer conseguem manter em suas conexões uma parte pequena da velocidade contratada, a Anatel apresentou inicialmente a singela justificativa de que o consumidor estava mal acostumado. Isso é um absurdo. Consumidor mal acostumado. O consumidor quer cumprir o seu direito, o seu contrato que ele contratou, e aí o consumidor estava mal acostumado. Então, não tem condições um diretor-geral da Anatel ter esse tipo de posição. Né? Para a sociedade, essa postura do órgão responsável pela regulação do setor evidencia, de um lado, o seu distanciamento em relação aos consumidores e, de outro, a sua proximidade com as empresas. A reação da sociedade foi o motivo alegado pelo conselheiro da Anatel, o senhor Otávio Luiz Rodrigues, que manifestou um voto preliminar pela suspensão de todas as medidas que venham a limitar a internet e telefonia fixa. Ele também manifestou que a Anatel vive um grave momento de desconfiança social. Isso é verdade. Um exemplo bem elucidativo veio recentemente da Paraíba, nobre senador Paulo Paim, nobre senadora Rose. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, do qual sou vice-presidente, recebeu o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito que a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba fez realizar para apurar a responsabilidade por danos causados ao consumidor na prestação inadequada de serviço de telefonia móvel oferecido pelas operadoras existentes que atuam
no estado da Paraíba. Um dos capítulos mais significativos desse excelente trabalho, realizado pelos nobres colegas deputados estaduais da Paraíba, diz respeito justamente à Anatel. Vejamos só os títulos dos tópicos do relatório. Nobre senador Paulo Paim. Anatel negligente na fiscalização, isso é um dos títulos. Anatel permitindo a prescrição bilionária de multas, isso é outro título. Anatel permitindo que ocorra a sanção tácita dos planos das operadoras, outro título. A Anatel editando normas contrárias à legislação consumerista e prolatando decisões favoráveis às operadoras, é um outro título. E o outro, a Anatel maquiando dados, indicadores de qualidade. Então, é inadmissível que um órgão público criado para fazer a regulamentação e a fiscalização no sistema tão importante como o sistema de telefonia, como o sistema de internet, tenha esse tipo de comportamento. Há sérias distorções no funcionamento do setor que precisa ser apurado. Nobre senadora Rose de Freitas, você quer uma parte? Fique à vontade. Nesse setor de comunicações, Vossa Excelência sabe que é uma caixa de surpresas, são regras, são alteradas constantemente, mas nada justifica de maneira nenhuma que nós tenhamos mobilizado tantos recursos, tantas leis, organizado tantos amparos dentro das legislações e também efetivamente das políticas construídas em torno do setor de comunicação e tenhamos aí um instrumento que hoje se tornou vital para a população brasileira, que é a utilização de internet, dos nossos meios de comunicação através de celulares. Nós tenhamos hoje essa discussão que estamos tendo aqui. Vossa Excelência reclamando, e com justa razão, a ineficiência dos serviços que tentamos usar nas horas mais necessárias, dentro das próprias cidades que moramos. Exato. Nos nossos locais de trabalho. Então, eu só tenho que parabenizar Vossa Excelência pelas colocações que estão sendo feitas, pela iniciativa tomada, que assinei, inclusive colocando ali o meu apoio explícito. Verdade. Mas acho que nós também temos que cobrar, exigir do governo um debate muito sério sobre isso, porque o governo não pode conceder, não pode recuar naquilo que é um avanço. Como se explica, por exemplo, ter no país inteiro as formas de atender a população, está exatamente na modernização dos meios de comunicação, dos serviços de comunicação. Perfeito. Como é que justifica, depois de oferecer todo esse serviço, conseguir toda uma legislação explícita para isso, fazer reuniões, programas, dar incentivos e tudo mais no início desse processo todo e depois dizer, não é mais assim. E impor ao país que ainda está desenvolvendo nesta área as limitações que querem fazer. Inaceitáveis. E para isso não vai ser só o que Vossa Excelência está propondo, mas outras iniciativas, inclusive de lei, para que nós possamos impedir esses abusos que estamos vendo. Agora, parabenizo Vossa Excelência. Quero agradecer a nova senadora Rose de Freitas, quero incorporar, inclusive, ao pessoal da taquigrafia e essa parte a meu discurso aqui relativo a esse assunto. Esperamos para breve, eu sei que aqui tem números limitados de CPI, mas eu já conversei com o senador Renan Calheiros, presidente dessa casa. Ele me garantiu que vai dar uma prioridade para estar discutindo esse assunto por causa da emergência do assunto, né? Quero ver se a gente consegue, no mais breve período de tempo, a instalação dessa CPI, a convocação da Anatel para começar a fazer esclarecimento e a gente abrir essa caixa preta, nobre senadora Rose de Freitas, porque não dá para continuar dessa forma e nossos consumidores do Espírito Santo, de Brasília, de Goiás, de Roraima, que está aqui o nosso Telmário, pagando pato numa situação que eles não são culpados por isso. A telefonia e internet são serviços vitais para a população, igual a água e a luz. Crianças e jovens se divertem e se informam. Jovens e adultos estudam, se informam e participam do mundo social por meio da internet. Idosos se integram e ganham novas perspectivas de vida social. Escolas e institutos de pesquisa requerem mais a velocidade dessa questão. O crescimento do tráfego de dados é exponencial. Tudo isso mostra a importância que ganhou a internet em nossas vidas. Se a internet se interrompe, para os serviços públicos, para o Senado e Câmara. Fica sem atendimento milhões de brasileiros que estão, nesse momento, procurando atendimento na Previdência Social, nos hospitais e nos demais pontos de serviços públicos. O presidente da Anatel, em uma de suas declarações,
infelizes, chegou a dizer que as empresas iriam acabar com a internet ilimitada, porque os jovens estão jogando muito online e vendo séries de televisão. Pô, isso é um absurdo. Todo mundo tem direito a ter seu lazer. Nada mais enganoso. O crescimento vertiginoso da internet se refere ao mundo de aplicações e usos que todos nós fazemos por seu meio. A infovia mundial é essencial hoje à vida social em todo o planeta. Não é só em Roraima, nem só em Brasília, nem só no Espírito Santo e nem só no nosso querido Rio Grande do Sul. No caso brasileiro, há uma série de fatores que contribuem para a deficiência do serviço. Já vimos que a Anatel não cumpre seu papel, mas precisaremos saber melhor o que leva a isso. Mas há problemas sérios no campo dos investimentos políticos, públicos e privados. O Brasil investe muito pouco na rede de fibra ótica. O governo federal chegou a anunciar um importante investimento na criação de uma rede de fibra ótica que tiraria o país dos últimos lugares do mundo na oferta de serviço da internet. A Telebrás seria a grande agente dessa operação. Pouco foi feito nessa linha, lamentavelmente. As empresas privadas também têm investido muito pouco. O investimento está aquém das necessidades de seus clientes. Em vez de melhorar os serviços, elas ampliam a carteira de clientes e faz aproximar-se perigosamente o colapso do sistema, assim como ainda fazem as empresas do plano de saúde. Uma vergonha. Uma cultura empresarial que é sancionada pelas agências reguladoras. Então, isso é inadmissível, né? O Brasil precisa investir em infraestrutura, nobre senador Paulo Paim, em todos os ramos, mas precisa urgentemente investir em fibra ótica e nas espinhas dorsais da internet. Educação, cultura, ciência e tecnologia. Todos precisam de banda larga e internet de qualidade, nobre senador Telmário Mota. A velocidade e grande tráfego de dados é o que requer todos os consumidores e é um direito da modernidade que precisa ser garantido. As propostas de limitar os acessos e os usos são absurdas e atrasadas. Estou concluindo, nobre senador Paulo Paim, presidente dessa sessão. A internet no Brasil é cara. Isso todos nós sabemos. A carga tributária sobre esse serviço chega aproximadamente a 50%, nobre senadora Rosa de Freitas. Municípios, Estado e União querem tirar o máximo que podem e que não podem via impostos e taxas. As empresas aproveitam o caos e cobram tarifas caras e ofertam serviços de baixa qualidade. Parece haver um pacto de mediocridade entre governo e empresas. E nessa CPI nós vamos estar apurando essa situação. Por isso a população está insatisfeita com a qualidade dos serviços prestados, assim como está insatisfeita com as informações que recebe dos governos e das empresas. Queremos abrir essa caixa preta, por isso estou propondo a criação dessa comissão parlamentar de inquérito, junto com 45 senadores dessa casa, já devidamente protocolada a CPI aqui no Senado Federal, para que possamos esclarecer os fatos, averiguar o que está acontecendo e oferecer a todos os interessados o devido espaço institucional para que possa elucidar os problemas. Queremos com essa CPI que a Anatel possa se defender e mostrar que a sociedade está enganada a seu respeito. Queremos saber por que os investimentos não são realizados e o que a Telebrás pode fazer para mudar esse quadro. Queremos saber dos deputados, dos senadores dos vários estados que realizaram suas CPIs, o que está acontecendo no interior do país. Queremos dar espaço para as empresas prestarem contas. Creio, senhor presidente, senador Paulo Paim, nobres senhoras e senhores senadores e senadoras aqui presentes, que essa CPI é uma das mais importantes iniciativas que podemos ter para atender um clamor da sociedade por informações e por ações que provocam a mudança de quadro do serviço da telefonia e da internet no Brasil. Estou pedindo a meus pares, portanto, que já assinaram essa CPI, para que a gente possa, junto com o nosso presidente, senador Renan Calheiros, o mais breve possível, instalar esse importante instrumento de apuração, que é a nossa ferramenta de trabalho, para ajudar a nossa população, para ajudar o nosso povo, principalmente o menos favorecido, a ter uma vida um pouco melhor. Quero agradecer novamente a todos os 45 senadores que foram signatários dessa CPI comigo e dizer que juntos vamos procurar apurar
apurar tudo o que está acontecendo e colaborar com o governo, colaborar com o Brasil, colaborar com as empresas, para que nós tenhamos, e principalmente com a nossa população, uma melhor utilização dos recursos de internet. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores e senhoras senadoras aqui presentes, muito obrigado aos senhores ouvintes da TV e Rádio Senado por estar nos ouvindo a essa hora da noite. Um forte abraço.